Você sabe o que é BDI, para que serve, o que compõe o BDI de uma obra? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre BDI. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre BDI. O que é o BDI, para que serve, o que está incluso ou não está incluso dentro do BDI. Você que já acompanha o canal sabe que o BDI ele é o sexto passo do método que eu chamo de a rota do orçamento. E você que é novo no canal, o que é a rota do orçamento? A rota do orçamento é um método que eu desenvolvi que consiste em 7 passos. E você seguindo esses passos, você consegue ter um orçamento 100% preciso, aumentando o número de obras que a sua empresa vai conseguir fechar e aumentando a lucratividade da sua empresa. O BDI ele é o sexto passo dessa rota do orçamento. Se você não viu, nós temos um vídeo aqui no canal onde eu te explico o que é a rota do orçamento e te explico passo a passo para que você obtenha o máximo de resultado dos seus orçamentos. Bom, mas afinal o que significa BDI? BDI ele é conhecido por benefícios e despesas indiretas. Ele também pode ser conhecido como bonificação e despesas indiretas. Em algumas literaturas chamam de LDI, que seria lucro e despesas indiretas. Em todos os casos tratam-se da mesma coisa e as 3 nomenclaturas estão corretas. Afinal de contas, o que é BDI? O BDI ele é uma taxa que se aplica sobre o seu custo direto da obra. Ele visa cobrir despesas indiretas, risco, o lucro do empreendimento, despesas financeiras, tributos, enfim, ele é uma taxa percentual aplicada sobre o custo direto da sua obra que vai gerar o seu valor de venda. O BDI ele é único para cada obra e ele pode ser diferente para cada empresa. Cada empresa costuma calcular esse BDI de uma forma diferente. Entretanto, se você está trabalhando com obras públicas, o TCU, Tribunal de Contas da União, ele estabelece uma fórmula padrão de BDI para obras públicas. Mas antes de detalhar melhor o que compõe o BDI, eu preciso falar um pouco sobre administração local de obra. Por quê? Segundo o Acórdão 2369 de 2011, feito pelo TCU, a administração local de obra não está inclusa dentro do BDI. O que seria essa administração local de obra? Ela é a sua equipe de gestão, de engenharia, o seu engenheiro, o seu técnico, todos os profissionais técnicos inclusos dentro da sua obra. A administração local de obra ela é composta também pela sua equipe de administração. Então o seu almoxarife, o seu apontador, todos eles estão dentro dessa sua administração local de obra. Está incluso também na administração local da sua obra o seu técnico de segurança e toda a equipe responsável pela segurança e pela qualidade do seu empreendimento. Dentro da sua administração local também vai constar uma verba para administração, transporte, EPI dos seus funcionários, ferramentas e outros insumos necessários para a sua administração local de obra. Na administração também está incluso toda a sua verba de mobilização e desmobilização de equipamentos, de pessoal, tudo aquilo que você vai gastar para mobilizar e desmobilizar a sua obra. E também dentro da administração local da sua obra está a verba de instalações provisórias, a instalação do seu canteiro de obra. Tanto a confecção quanto a manutenção desse canteiro de obras também. Se você vai utilizar um container metálico para fazer esse canteiro ou será feito um barracão, esse custo para executar o seu canteiro de obra ele deve estar incluso na sua administração local e também a verba para manutenção desse canteiro. Então escritório, vestiário, almoxarifado, verbas para energia elétrica, água, telefone, tapume para fechamento da sua obra, a placa da sua obra, tudo isso deve estar incluso dentro da sua administração local
E de acordo com o acórdão do TCU, o acórdão 2369 de 2011, todos esses itens eles não pertencem ao BDI. Então eles devem estar inclusos dentro do orçamento da sua obra. E o BDI, agora eu vou te explicar o que compõe de acordo com esse acórdão do TCU. Bom, você está vendo aqui do lado a fórmula que o TCU orienta que seja utilizado para o cálculo do BDI, e ela é o seguinte: 1 mais AC mais R mais S mais G, isso multiplicado por 1 mais DF multiplicado por 1 mais L. Tudo isso dividido por 1 menos T e toda essa fórmula menos 1. Então essa é a fórmula que o TCU ele orienta que seja utilizado para o cálculo de BDI de obras públicas. E você pode estar utilizando também para calcular o BDI da sua empresa, mesmo que a obra que você esteja orçando seja uma obra particular ou para alguma empresa, você pode também estar utilizando esse método para o cálculo do seu BDI. E agora eu vou te explicar o que é cada uma dessas siglas e detalhar um pouco melhor, passar alguns macetes sobre elas. Vamos começar pelo AC. AC é a sua administração central. Nesse caso, em todas essas siglas, você vai aplicar um valor percentual que corresponda a essa sigla. No caso do AC, é a sua administração central. Então você vai considerar um valor, uma porcentagem que represente todo o seu custo com a sua equipe da sede, o aluguel da sua sede, despesas com impressão, projetos, água, luz. Então, esse item é onde você dilui os custos que não estão diretamente ligados à sua obra, mas estão diretamente ligados à sua empresa. Então, é toda a equipe da empresa que não está diretamente naquela obra, mas vai ser diluído em todas as obras da sua empresa. Então, ela é representada por um valor percentual nessa sigla. E aí temos a letra R, que seria os riscos da sua obra. Então você vai deixar um valor percentual referente aos riscos da sua obra, riscos com pós-obra que você pode ter ao final, quando terminar de executar essa obra. Então é aqui que você coloca esse valor percentual. O S significa seguros, e é aqui onde você vai colocar um valor percentual referente ao seguro do seu empreendimento. O seguro contra riscos, acidentes ou algum imprevisto. Então você deve deixar um valor percentual que represente esse seguro dentro do seu BDI. E aí chegamos à letra G, que são as garantias. O que é isso? Esse é um valor percentual que você vai colocar dentro do seu BDI e ele visa resguardar o contratante pela inadimplência do contratado. Então, a empresa ou o órgão público que você estiver orçando uma obra, ele pode te cobrar o seguro garantia da sua obra, que visa respaldar ele caso a empresa não execute aquilo que ela estava determinada a executar. E o TCU, vale uma dica importante, ele diz que esse valor para garantia ele está entre 0% e 0,42%. Então, isso significa essa letra G dentro da composição do seu BDI. E aí chegamos à letra DF. DF são despesas financeiras. Esse é um valor percentual que você vai aplicar no seu BDI que visa contemplar os gastos com a perda monetária entre a data em que você fez a alocação do recurso e a data que você de fato vai receber de volta esse dinheiro. Explicando de uma maneira simples, se você for pegar com um banco ou uma instituição financeira a verba para executar a sua obra, você vai ter de devolver essa verba acrescida de juros. Então, esses juros, essa diferença entre o valor que você aplicou e o valor que vai te retornar, que você coloca nessa sigla de despesas financeiras. E aqui vai uma dica importante. Para obras públicas, é utilizado como referência a taxa Selic para essa porcentagem que você vai aplicar dentro do seu BDI. E aí temos a letra L, que é o que mais vai interessar a você no caso, pois significa o lucro. É aí onde você vai colocar o lucro que a sua empresa quer ter em cima desse empreendimento.
Então você vai colocar um valor percentual da sua remuneração após a finalização da obra. Lembrando que o lucro ele é a sua remuneração, por quê? Porque depois você vai ter de aplicar o seu imposto de renda de pessoa jurídica e a sua contribuição sobre lucro líquido, que são representados pelas siglas IRPJ e CSLL. Então essas taxas elas não estão inclusas dentro do seu BDI. E aí sim você vai ter o lucro líquido que a sua empresa vai ter em cima da sua obra. Mas nesse exemplo aqui, para compor o BDI, é aí que você vai colocar a porcentagem de lucro que a sua empresa quer ter naquele empreendimento. E só por curiosidade, o TCU orienta que esse lucro ele varia entre 5% e 11,7%. Então, se você vai trabalhar com obras públicas, deve se atentar a essas orientações do TCU ou mesmo utilizar como referência para a composição do BDI da sua empresa. E aí chegamos à letra T, que são os tributos. É aí onde vai estar incluso o PIS, o COFINS e o seu ISS, ou Imposto sobre Serviço. É aí onde você vai colocar o valor percentual referente a esses tributos. Lembrando que os encargos sociais eles já estão considerados lá na sua mão de obra. Então fique atento a isso. E aí, com todas essas informações, com todos esses valores em percentual, você consegue usar essa fórmula do BDI que o TCU te orienta e assim calcular o BDI da sua empresa para aquele determinado empreendimento, pois cada obra vai ter um risco diferente, dependendo da cidade em que ela se encontre, ela vai ter tributos, alíquotas diferentes de imposto. Então você deve analisar especificamente o seu BDI para cada obra, pois dificilmente o BDI de uma obra vai se aplicar a outra. Então o correto é que você analise caso a caso esse seu BDI para obter o máximo de resultado no seu orçamento e assim conseguir fechar mais obras, ter mais lucro para sua empresa. Então vale todas essas dicas e se atentar a todos esses percentuais. Você pode estar utilizando também para a execução do BDI da sua empresa, caso não seja para obras públicas, você pode estar utilizando essa fórmula, ou você pode criar a sua própria fórmula do BDI e incluir dentro dela aquilo que você acha pertinente ao seu empreendimento, pois o BDI não tem nenhuma norma técnica que oriente como ele deve ser calculado. Então cada empresa vai calcular de um jeito, entretanto para obras públicas tem esse método que eu te ensinei. E aí, você sabia o que era BDI, o que significava cada uma das siglas? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu like. Você que é novo no nosso canal, nós temos vídeos toda semana relacionados ao orçamento de obras. Então se inscreva, ative o sininho, assim o YouTube te notifica toda semana quando postarmos conteúdo novo e você ajuda muito o nosso canal, me ajuda a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante para alavancar a carreira de vocês, para auxiliá-los nessa trajetória de orçamentista. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.